Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Capítulo 13. Crônicas foi escrito depois do exílio, período pós-exílio, provavelmente por Esdras. Nesse período, o povo de Israel estava voltando do exílio para Jerusalém. Ciro o Grande, no ano 539 a.C., ele vai decretar o retorno do povo de Israel para Jerusalém. E ali então eles começam a reconstrução. 50.000 pessoas voltam para Jerusalém e ali eles começam o empreendimento da reconstrução do templo. Mas esse empreendimento ele tem alguns entraves. Esse empreendimento ele passa por algumas dificuldades de opositores externos, estrangeiros, que não queriam ver o povo de Israel voltando à sua terra, mas também uma outra grande dificuldade. Essa dificuldade era uma dificuldade interna, a ausência de compromisso do povo para a reconstrução, a ausência de fé para a reconstrução. A condição espiritual do povo era deprimente, deixava a desejar. Exatamente por isso que é escrito no livro do profeta Malaquias, mas também Esdras, então, ele escreve Crônicas, os dois livros de Crônicas, ele volta atrás, ele volta o seu olhar para trás, para a história de Israel, olha para a história de Israel, vê os reis de Israel com um propósito muito específico, de mostrar para eles que quando nós fazemos a obra de Deus, nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus é para ser feita com fidelidade, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele escreveu com a finalidade de motivá-los a voltar às Escrituras e ver onde aqueles reis erraram, onde eles acertaram na adoração e a fé. Porque ele mostra um desses principais reis, que é o rei Davi, e a sua experiência em relação à adoração. Capítulo 13. Davi consultou os chefes dos milhares e das centenas, isto é, todos os oficiais. Davi disse a toda a comunidade de Israel: se estáis de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel, e aos sacerdotes e levitas nas para que se reúnam conosco e voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Então Davi convocou todo Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até Lebo-Hamate, para trazer a arca de Deus que estava em Quiriat-Jearim. Davi subiu com todo Israel a Baalá, isto é, a Quiriat-Jearim, que está em Judá, para trazer dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, que habita entre os querubins. Eles tiraram a arca de Deus da casa de Abinadab e a levaram num carro novo. E Uzá e Aiô conduziam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se diante de Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado.
Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. O Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali diante de Deus. Davi irritou-se porque o Senhor tinha ferido Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a minha arca de Deus? Assim não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Amém. Vamos orar. Estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós rogamos que o Teu Espírito ministre a Tua palavra aos nossos corações. Inclina o nosso coração e a nossa mente ao Senhor, e nós o ouviremos e exaltaremos ao Senhor através da Tua palavra. Em Cristo oramos. Amém. Lembre-se bem do que eu vou dizer. A obra de Deus, Vinícius, ela deve ser feita do jeito de Deus, para a glória de Deus. Davi, ele teve muito boa intenção. Nós temos uma narrativa aqui dividida em 3 cenas. A primeira cena vai do verso 1 até o verso 6. Nós temos os preparativos para essa intenção de Davi, que era transportar a arca para a cidade de Davi. Uma excelente intenção. Depois do verso 7 até o verso 12, nós temos a execução dessa tarefa. E o verso 13 e 14, nós vamos ver o desfecho dessa tarefa. Nós vamos voltar aqui, nós vamos entender isso melhor. Perceba o verso 1 até o verso 6, nós temos aqui o preparativo. Os preparativos para a realização dessa excelente intenção de Davi, trazer a arca de volta. A arca estava em Kiriat Jearim desde o tempo em que houve a batalha entre os filisteus e Israel, na ocasião do sacerdócio de Eli. A arca, porque Israel perdeu a batalha, a arca foi levada, e imagina como isso foi difícil para Israel, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Era o símbolo da aliança de Yahvé com o seu povo, e estando a arca em Israel, Deus estava em Israel. Mas naquele momento então, Deus permitiu que a arca fosse levada para os filisteus. E aí nós conhecemos toda a história. Os filisteus não suportaram a presença de Deus e devolveram a arca. Acontece que a arca foi devolvida, mas não foi para a cidade de Jerusalém. Nesse momento, passa o reinado de Saul. Davi é estabelecido como rei em todo Israel. Ele já venceu várias batalhas, e agora ele diz: é o momento de voltar, de trazer a arca de volta. É o momento de trazer aquilo que representa a presença de Deus. Ele tem excelente intenção. Eu fico pensando também, quantos e quantos obreiros começam o ministério, Vinícius, com excelente intenção de evangelismo, intenção de fazer missões, intenção de adoração, intenção de ensino, de ensinar a igreja. Sim, Davi estava muito bem intencionado, ele conclama a todo Israel. No verso 2 diz: se estáis de acordo, e se essa é a vontade do nosso Senhor, nosso Deus,
Enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão em todas as localidades de Israel, e aos sacerdotes e levitas das suas cidades, nos seus campos, para que se reúnam conosco. Todo Israel estava junto, todo Israel estava reunido para esse momento célebre. Eles tiraram a arca da casa de Abinadab, de onde havia ficado, e toda a procissão seguiu na arca. Era feriado em Israel, era festa, e ali estavam os músicos. Eles cantavam e se alegravam com todas as suas forças. Eles tocavam harpas, liras, tamborins, símbolos, trombetas. O pastor mencionou a trombeta, o pastor Montanha estava lá também na trombeta. Estavam lá os levitas, estavam lá os sacerdotes, estavam lá os líderes dos exércitos, todo o povo cantando e se alegrando diante do Senhor. Que excelente intenção, que maravilha! Deus tem nos abençoado, Deus tem prosperado o nosso ministério. Mas aí aconteceu uma coisa extremamente interessante. A morte, sem avisar, ela invade toda aquela euforia. Os bois tropeçam, a arca está quase caindo, e Uzá estende a sua mão. O que você faria nesse momento? Ele estende a sua mão para impedir que a arca caia. Que excelente intenção! Mas Deus fica irado e ele mata Uzá. Peraí, tem alguma coisa errada aqui nessa narrativa. Eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam com excelente intenção, mas Deus fica irritado porque Uzá ia fazer uma coisa boa. Davi fica extremamente irritado. O verso 11 diz que Davi irritou-se porque o Senhor feriu Uzá. E no verso 12 ele diz que Davi teve medo de Deus. Por quê? Por que Deus fere Uzá? Por que isso aconteceu? Davi não estava bem intencionado, o povo não estava bem intencionado, os levitas não estavam bem intencionados. O próprio Uzá não estava bem intencionado para segurar a arca que estava caindo. Queridos, lembre bem de uma coisa: na adoração a Deus, a boa intenção deve ser acompanhada de obediência. Na adoração a Deus, não basta a boa intenção. Essa boa intenção, ela tem que ser acompanhada com obediência. Então a pergunta a se fazer não é porque Deus se irou, mas o que aconteceu naquele momento? O que aqueles homens fizeram, embora bem intencionados? O que eles fizeram de errado, que gerou a ira de Deus? Vamos entender isso. Como que a arca deveria ser transportada? Essa é uma boa pergunta a se fazer. Como que a arca deveria ser transportada? Se nós voltarmos às páginas das Escrituras, Êxodo capítulo 25, ele vai dizer isso. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 25. Aqui está falando
diretamente sobre a arca de Deus. O que deveria ser feito? Verso 10 diz: também farão uma arca de madeira de acácia. Deus determina o material da arca. Deus determina como que a arca deve ser feita. E Deus determina como a arca deveria ser. Olha o verso 14: passarás as varas pelas argolas nos lados da arca, para carregá-la como elas. As varas permanecerão nas argolas da arca e não serão tiradas. Para que serve a argola com varas passando pela argola na arca? Se não para alguém carregar, para pessoas carregarem. Como é que Davi estava transportando a arca? Volta para o texto de 1 Crônicas 13 e você vai ver, ele estava transportando com bois numa carroça. Não eram pessoas carregando, eram bois em uma carroça, carregando uma carroça. Segunda pergunta: que pessoas deveriam carregar essa arca? Em Números, abra sua Bíblia em Números. Versos 17. Aqui está descrito os filhos de Levi, que eram Gerson, Coate e Merari. Gerson, Coate e Merari. Lá no verso 30, diz: e o líder da casa paterna, das famílias dos coatitas, será Elisafã, filho de Uziel. Eles ficarão encarregados da arca e da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com que ministram, e da cortina com todos os seus acessórios. Quem de Gerson, Coate e Merari ficou responsável por transportar a arca? Coate e sua família. Os coatitas eram responsáveis pelo transporte da arca. Olha lá o capítulo 4, no verso 15, diz assim: quando o acampamento for partir, Números 4, 15, acompanhe comigo. Quando o acampamento for partir, e Arão e seus filhos houverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas, porque se eles tocarem, o que vai acontecer? Para que não morram. Essa é a função dos filhos de Coate na tenda da revelação. Então, eram pessoas que deveriam carregar a arca, e não só qualquer pessoa, mas teriam que ser levitas, mas não qualquer levitas, tinham que ser da família de Coate, e esses da família de Coate não deveriam transportar de qualquer jeito, eles deveriam transportar de forma que não tocassem na arca, porque se isso acontecesse, eles morreriam. Vamos voltar para o nosso texto, 1 Crônicas 13. O que aconteceu? Diz que Uzá e Aiô carregavam. Eles estavam acompanhando o carro. E Uzá tocou na arca. Isso não deveria ter sido feito. Mas quem que era Uzá? Quem que era Uzá? Veja em 1 Crônicas, capítulo 6. Aqui ele vai mencionar novamente os filhos de Levi, lá no verso 1, capítulo 6. Diz:
Os filhos de Levi são Gerson, Coate e Merari. Olha lá o verso 29. Os filhos de Merari foram Mali, pai de Limni, pai de Simei, pai de quem? Uzá. Uzá não era coatita. Uzá era Merari. Pessoa errada, fazendo a coisa errada, do jeito errado. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 40. Esse texto eu acho muito curioso, porque ele relata o momento em que o tabernáculo é levantado. Deus havia ordenado a Moisés tudo que ele tinha que ser, tudo que tinha que ser feito. E esse texto, no verso 16 em diante, ele traz uma expressão que se repete o tempo inteiro. Que expressão é essa? Veja comigo e acompanhe comigo. Verso 16. Moisés fez tudo conforme o que o Senhor lhe havia ordenado. Verso 19. Fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Final do verso 21. Fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Verso 23. Conforme o Senhor lhe havia ordenado. Verso 25. Conforme o Senhor lhe havia ordenado. Verso 27. Conforme o Senhor lhe havia ordenado. Meu querido, na adoração ao Senhor não basta boa intenção. O que o Senhor requer é conforme o Senhor lhe havia ordenado. Obediência. Obediência. Nós vemos isso na vida de Jesus? Claro que nós vemos. Ele sim foi um servo obediente por excelência. Em várias ocasiões ele foi tentado. Em várias ocasiões ele foi tentado a fazer as coisas do jeito que ele queria, ou do jeito que o diabo queria. Na tentação do deserto, Mateus capítulo 4, Satanás lhe oferece: faça as coisas que eu quero para você, do jeito que eu quero. Essa era a tentação de Satanás a Jesus. Quando Jesus multiplica pães e peixes, e claro, o povo quer clamá-lo, Jesus é tentado a fazer as coisas do jeito que o povo queria que ele fizesse. Quando ele está na cruz, e as pessoas que passam diziam a ele: olha, se tu és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz. Foi tentado até o fim a fazer as coisas do jeito, não do jeito de Deus, mas do jeito de tantas outras pessoas. Mas Jesus Cristo foi o servo obediente. No Getsemane, ele orou a oração que está fora de moda. A oração que está na moda é: Senhor, que seja feita a minha vontade. Senhor, eu declaro, Senhor, eu determino, eu quero a vitória, eu quero isso, eu quero aquilo para a minha vida. Mas no Getsemane de Jesus, não só no Getsemane, mas em toda a sua vida, Jesus ele nos ensinou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque não bastava ter boa intenção, era necessário ser obediente. Era necessário ser obediente. Paulo, vendo isso em Jesus Cristo, escreve aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo
vai dizer, ele assumiu a forma de homem, ele sendo Deus, ele sendo criador de todo o universo, ele criando o sol, criando as estrelas, criando as galáxias, ele se fez homem, a ponto de aprender a falar, a ponto de engatear, a ponto de ser acariciado nos braços dos seus pais, a ponto de fazer xixi e cocô. Quando nós pensamos em humilhação de Cristo, nós pensamos apenas na cruz. O ato dele se tornar homem foi humilhação. A humilhação começa aí. E Paulo, vendo isso, ele diz, ele assumiu a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Não basta ter boa intenção, é preciso ser obediente, porque a obra de Deus, se é de Deus, tem que ser feita do jeito de Deus, para a glória de Deus. Nas cartas pastorais nós vemos isso o tempo inteiro, Paulo dizendo isso. 1 Timóteo capítulo 3, ele diz que não é qualquer pessoa que pode ser pastor, somente pessoas específicas. E aqui nós vemos o mesmo Deus do Velho Testamento. Às vezes a gente numa maneira errada de ver a continuidade e descontinuidade do Antigo Testamento e Novo Testamento, nós dizemos, não, aqui é Deus do Antigo Testamento e aqui é Deus do Novo Testamento. Meu caro, Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, e a graça que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento, e a lei que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no Novo Testamento. Aquele mesmo Deus que estava designando os levitas e as tribos dos levitas, as famílias dos levitas e pessoas específicas para cuidar de coisas específicas, esse mesmo Deus está agora no Novo Testamento dizendo quem é para ser pastor. E esse mesmo Deus, ele está dizendo, é para ser homens. Homens. E não só homens, mas homens de reputação ilibada, homens de caráter, homens fiéis da sua família, para que sejam fiéis na igreja, homens que sejam de caráter na sua família, para que sejam de caráter na igreja. 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, homens de caráter ilibado, homens de reputação ilibada. Queridos, nós vivemos uma crise de liderança em nossos dias, e tem a ver com essa crise quando nós fazemos vistas grossas a ordenação de homens que não são de acordo com o preceito de Deus para a sua igreja. 2 Timóteo, estou falando das pastorais, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, abra sua Bíblia. Aqui nós temos o fundamento do obreiro. Nós temos aquilo que forma o obreiro. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que quem? O homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Meu caro, se você não crer na inspiração, na autoridade, na suficiência e na inerrância das Escrituras, deixe o pastorado. Isso não é para você, vai vender sapato. A palavra de Deus é que nos capacita, a palavra de Deus é que nos faz homens de Deus.
É a palavra de Deus que nos dá autoridade diante do povo de Deus. A palavra é o fundamento. E a palavra é o conteúdo da nossa pregação. Logo em seguida, no capítulo 4, Paulo vai dizer: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vida e pelo seu reino. Prega. Prega o quê? A palavra. Não é para você pregar as suas ideias, não é para você pregar os seus conceitos, não é para você pregar o que você achou bonito na faculdade, mas é para você pregar a santa, poderosa, transformadora palavra de Deus. Eu desconfio, colegas, vocês sabem disso, que muitas das nossas igrejas estão padecendo de falta de transformação de seus membros, porque não está sendo pregada com fidelidade a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela criou os mundos, e ela também transforma os corações. Portanto, a palavra de Deus, ela tem que ser o conteúdo dessa pregação. E a palavra de Deus é o norte do discipulado. Em Tito, capítulo 2, Paulo vai dizer para Tito: instrui, e diferentes grupos na igreja, instrui os mais velhos, instrui as mais velhas, instrui os jovens, instrui os servos na palavra de Deus. Queridos, Deus não nos chama para sermos criativos. É exatamente isso que você ouviu. Deus não nos chama para sermos criativos. Ele nos chama para sermos fiéis. Ele nos chama para sermos fiéis, fazer o que Ele nos mandou fazer, falar o que Ele nos mandou falar. Daí um sujeito lá em São Paulo constrói o templo de Salomão e diz que essa é a obra de Deus. Daí alguém tem visões e revelações e começa a ter a unção do riso, e começa a ter a unção do leão, a unção da lagartixa, e diz: isto é a obra de Deus. Queridos, existem pastores que acham que Deus lhes deu uma procuração assinada para que eles façam o que eles quiserem. Agora eu sou pastor, agora eu vou fazer o que Deus quiser, e depois eu digo: foi Deus que mandou. Esses pastores, esses obreiros estão pensando em evangelismo, e eles querem tornar suas igrejas atraentes, voltadas para jovens. Aí colocam skates e pranchas de surf na igreja. Igrejas que têm um formato de pubs, boates, bares, e aí tem as mesas de bar com bebidas, uma música de fundo e uma conversa sobre Jesus. Criativo, mas não fiel. Música, olha, vamos fazer, Vinícius, você gosta de música? Vamos fazer alguma coisa para atrair as pessoas, uma coisa diferente. Aí vem a música contemporânea, gelo seco, jogo de luzes, dança. Chegou um grupo de meninas na minha igreja e disse: pastor, nós gostaríamos de fazer uma coreografia aqui. Qual a sua opinião em relação a isso? Não sei se algum irmão aí gosta desse tipo de coisa. Me perdoe se você gosta. Mas eu disse: a minha opinião não tem muita importância. O importante é o que a palavra de Deus tem a dizer. Ah, legal, pastor, bom você ter citado isso, porque Davi dançou, né? Ah, Davi dançou. Tá bom, Davi dançou na rua, então vai lá dançar na rua também. Ou da lisca de Jesus, vai na rua. Minha querida,
tenha certeza de uma coisa: o jovem, quando vê você dançando, ele está pensando em tudo, menos em Jesus. O jovem da sua igreja, ele está pensando em tudo, menos em Jesus. Nós não estamos acostumados a pensar biblicamente. E aí nós vamos pregar, e pregamos as nossas próprias ideias. Eu já fiz muito isso. Eu sou historiador e fiz uma faculdade de História. Na época eu era pastor de uma igreja no interior de São Paulo. E eu achava o máximo que eu via na faculdade. E eu me deparava com todos aqueles teóricos. Eu dizia: o meu povo precisa ouvir isso, o meu povo precisa aprender isso. E aí o que eu fazia? Eu pregava aquilo que eu aprendia nos bancos da faculdade. Com isso eu não estou dizendo que não é para você fazer faculdade. O que eu estou dizendo é que você não foi chamado para ensinar o que a faculdade te ensinou. E aí nós temos hoje pastores pregando em culto psicologia. Nós temos hoje pastores pregando história. Nós temos hoje pastores pregando sociologia. Nós temos hoje pastores pregando humanismo na igreja como uma roupagem de Bíblia. Porque nós queremos fazer o que nós queremos. Deus nos chamou para a obediência, para a fidelidade. E aí nós vamos ensinar, e ensinamos conteúdos espúrios. E aí nós vamos ordenar os nossos pastores, e nós ordenamos aquele que é mais carismático, aquele que tem liderança, aquele que a gente acha que daria certo, e nós não consultamos a palavra de Deus. Vamos voltar lá para o nosso texto, 1 Crônicas. No capítulo 13, ele termina no verso 13 e 14. O empreendimento não deu certo, a tarefa foi frustrada, a arca não foi para a cidade de Davi, mas ela foi para a casa de Obed-Edom, o geteu. Olha como termina o verso 14. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-Edom em sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. Incrível. O Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que lhe pertencia. Quem era Obed-Edom? Se você for lá para o capítulo 26 de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, você vai perceber que Obed-Edom era um levita da família de Corá, do clã de Coate. A pessoa certa, fazendo a coisa certa, da maneira certa. O Senhor o abençoou e a sua família. A obra de Deus, ela deve ser feita do jeito de Deus, para a glória de Deus. Davi aprendeu isso a duras penas. No capítulo 14, tempos depois, ele volta a tentar trazer a arca de volta. Olha o verso 2, capítulo 14, verso 2. Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Opa, teve uma mudança aqui. Agora olha lá o capítulo, desculpa, eu li
mencionei 14:2, não é 15:2. E agora olha o verso 13 do capítulo 15. Davi dizendo: o Senhor rompeu contra nós, porque não a levastes da primeira vez. Porque não buscamos da maneira correta. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazerem a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, usando as varas que estavam nela, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. A obra de Deus deve ser feita do jeito de Deus, para a glória de Deus. Não basta sermos bem intencionados. Nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos pregar o que Deus quer que nós preguemos. Queridos irmãos, colegas, Vinícius, se eu sou pastor, isso significa que se eu sou pastor, eu devo buscar entender como Deus quer que eu conduza o rebanho dele, de acordo com a palavra dele. Não é de acordo com a minha imaginação, não é de acordo com a minha criatividade, mas de acordo com o que Deus prescreve nas Escrituras. Você terá, Vinícius, muitos desafios pela frente. A tentação lhe baterá a porta o tempo inteiro. As pessoas vão lhe pressionar. Você vai olhar para os bancos vazios e você vai ser tentado a pensar: peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Quem sabe aqui um gelo seco. Quem sabe aqui um batidão gospel. Não é? Estum para Jesus. Tudo para encher os bancos. Nós somos tentados o tempo inteiro a isso, queridos. O pastor de vocês é tentado o tempo inteiro a isso. E depois ainda vem o diácono e diz: pastor, olha lá, pastor, o pessoal está saindo da igreja. Meu irmão, se as pessoas estão saindo da igreja porque o pastor é infiel às Escrituras, glória a Deus, tem que sair mesmo. Eu fui criado em Brasília, na primeira igreja batista da Asa Norte, e eu lembro, meus pais, a gente sempre dizia, né? Meus pais sempre diziam: olha, quando você crescer, filho, você tiver a sua família, quando você se mudar, procure a igreja batista mais próximo da sua casa. Vocês já ouviram isso? Meu caro, hoje em dia são outros tempos, não faça isso. Não faça isso. Procure a igreja batista bíblica mais perto da sua casa. Ainda que você tenha que atravessar a cidade inteira, mas vá para a igreja bíblica mais perto da sua casa. Infelizmente, nós temos que contar com os Deus, igrejas bíblicas no nosso tempo. Então, se as pessoas estão saindo da igreja porque o pastor não é fiel às Escrituras, glória a Deus, tem que sair mesmo. Agora, se as pessoas estão saindo da igreja porque o pastor é fiel às Escrituras, glória a Deus, tem que sair mesmo. Outro dia eu estava pregando na minha igreja e mencionei o entendimento das Escrituras em relação a divórcio. E uma irmã divorciada me achou no final do culto, na saída da igreja. E ela disse: pastor, eu não suporto quando o senhor fala sobre divórcio. Eu perguntei para ela: minha irmã, é a Bíblia que diz? Não, o senhor pregou a Bíblia. Então, o que a senhora está dizendo é que a senhora não suporta o que a Bíblia diz em relação ao divórcio.
Ah, pastor, mas sinceramente, eu vou para a igreja tal, porque na igreja tal vai ter um congresso e lá tem um pastor que é divorciado que vai estar pregando. Essas pessoas saem da sua igreja porque elas não suportam a sã doutrina, porque elas não suportam que a palavra de Deus nos oriente. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela salva, mas ela também condena. A palavra de Deus, queridos, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem garras. O Evangelho de Jesus Cristo, antes de curar, ele machuca. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse Evangelho que nós estamos acostumados. Olha, vem para a igreja, aceita Jesus, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo confronta o nosso pecado. O Evangelho de Jesus Cristo nos diz quanto nós somos pecadores e o quanto nós precisamos. Cristo não precisa, Deus não precisa, nós precisamos de Deus. E só existe um caminho até Ele, Jesus Cristo. Então, se eu sou pastor, eu preciso entender a quem eu estou servindo. E é o Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos, eu vou voltar a dizer, nós precisamos pensar biblicamente. Nós não pensamos biblicamente. Nós estamos acostumados a nos relacionar com as Escrituras como se as Escrituras fossem um horóscopo, como que as Escrituras fossem um livro de autoajuda. Ah, hoje eu não amanheci muito bem, eu estou com uma crise existencial, aí eu estou com uma angústia, eu estou com um vazio lá dentro. Aí você vai para a Bíblia, deixa eu ver aqui o que é que a Bíblia tem a dizer. Como é que a Bíblia pode levantar o meu astral? Como que a Bíblia pode levantar aqui o meu espírito? Esse é o nosso relacionamento em relação às Escrituras. Querido, a Bíblia não é a respeito de nós. E ela não é um livro que diz como nós devemos ser agradados por Deus. A Bíblia diz respeito a Deus e como Deus deve ser agradado. Ora, se ela é um livro a respeito de Deus, o livro a respeito de Deus, e como ele deve ser agradado, então eu preciso estudar as Escrituras para verificar o que Deus diz em relação a mim. O Evangelho é muito mais do que irmos para o culto de domingo à noite assistir o culto. O Evangelho, ele transforma-nos por completo. Eu, como sou pastor, então eu pastoreio de acordo com o que a Bíblia diz. Se eu sou marido, se eu sou esposa, então eu sou marido e esposo de acordo com o que a Bíblia tem a me dizer. Se eu sou filho, então eu sou um filho de acordo com as Escrituras. Se eu sou empregado, se eu sou patrão, se eu trabalho, então eu trabalho de acordo com o que as Escrituras têm a dizer para mim. E isso é muito diferente do Evangelho que nós temos ouvido, de que, meu irmão, você é especial, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele vai te dar uma vitória para as dificuldades que você está passando. Se você está acostumado a ouvir isso, meu caro, você não tem ouvido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos afronta, ele nos incomoda, para depois nos curar, nos transformar, nos fazer filhos de Deus, aonde quer que nós estejamos. O desafio, Vinícius, é fazer a obra de Deus, do jeito de Deus. Sendo assim, Deus será glorificado. O desafio para o seu ministério, como para o ministério, todos nós aqui, colegas, é fazer a obra de Deus,
não do nosso jeito, mas de acordo com o que Deus quer que seja feito. E assim Ele será exaltado, Ele será glorificado.